Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fundo nos autos de um processo, o 081472 65.2023.8.19.0010. É lá do Juizado Especial Cível de Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro. Basicamente uma compra online que não deu certo. Isso aí. Mas o que chama atenção aqui, o ponto interessante, é quem foi processado. Não foi a loja, sabe? Foi a empresa que processou o pagamento. Exato. Como isso aconteceu? Vamos tentar entender essa história. Perfeito. As fontes aqui são os próprios documentos do processo, né? É uma ação de indenização que o Evandro Lima de Almeida moveu contra a Adin do Brasil, que é, uma empresa de tecnologia de pagamentos. E o valor que ele pediu na causa, inicialmente era até alto, passava dos R$20 mil. Nossa! E tudo começa como? Com uma compra simples, imagino. Exatamente. O Evandro comprou cosméticos no site da Nivea, o site oficial mesmo, lá em junho de 2023. Certo. Pagou R$ 613,74 e o pagamento foi via Pix. Ah, Pix. Rápido, né? Sim, instantâneo. E ele precisava que a confirmação e a nota fiscal chegassem logo, porque tinha uma promoção rolando. Que promoção! Uma que dava números da sorte em dobro, sabe? Mas tinha um prazo para validar a participação. Entendi. E aí que deu problema? Aí que deu problema. Segundo o que está nos autos, a loja não confirmou o pagamento a tempo. O pedido ficou parado. E ele perdeu a promoção. Exato. Perdeu o prazo. E como o Pix tinha sido processado pela DIN, ele decidiu processar a DIN. Direto a DIN. Direto a DIN. Pediu o dinheiro de volta, os R$ 613, e mais uma indenização por danos morais. E essa indenização era alta, porque ele vinculou ao valor do prêmio que ele, perdeu a chance de ganhar. Por isso aquele valor inicial lá de cima. Entendi a lógica dele. Mas e a Adin? O que eles disseram? A defesa deles deve ter sido forte, imagino. Foi. Eles argumentaram basicamente que eram só intermediários. Contratados pela Nivea só para processar o pagamento. Fizeram até uma comparação, né? Sim, compararam o serviço deles com uma maquininha de cartão, sabe? Aquela que você passa o cartão na loja física. Uhum. Eles disseram, olha, a gente processa a transação, mas não tem nada a ver com o produto em si, com a entrega ou com a promoção da Nivea. E com base nisso, pediram para sair do processo. Exatamente. Alegaram o que a gente chama de ilegitimidade passiva. Trocando em miúdos, esse processo não é contra a gente. Faz sentido, olhando assim superficialmente. É. Eles reforçaram isso nos autos, dizendo que a história toda do Evandro não tinha relação direta com eles. A Adin era só a plataforma de pagamento, não a loja de cosméticos. E teve mais um argumento deles, né? Sobre as reclamações. Sim, bem observado. Eles apontaram que o próprio Evandro, antes de entrar na justiça, reclamou no saque da Nivea, não no da Adin. O que reforçaria a ideia de que o problema era com a loja mesmo. Exato. Mas a coisa não para por aí, parece que o processo ficou mais complexo. Ficou. Teve uma hora que o Evandro tentou incluir outras empresas no rolo. Tipo a Infrocommerce, que parece que opera o site da Nivea. Nossa, aí mostra como essa cadeia do e-commerce é cheia de pontas, né? Totalmente. Mas apesar dessa defesa da Adin e dessa complexidade toda, a decisão da justiça, em primeira instância, focou neles. E rejeitou o argumento de que eles não tinham nada a ver. Rejeitou. A juíza leiga preparou um projeto de sentença, que depois foi confirmada pela juíza titular, e não aceitou a tese de ilegitimidade passiva da Adin. Mas como assim? Se as reclamações foram com a Nivea, se a Adin só processou o Pix, qual foi a base para dizer que eles eram responsáveis sim? A base principal foi o Código de Defesa do Consumidor e uma teoria jurídica importante chamada Teoria do Risco do Empreendimento. Teoria do risco do empreendimento? Explica isso um pouco melhor. Basicamente, a ideia é a seguinte. Se uma empresa participa da cadeia de fornecimento de um produto ou serviço, como a Adin participa das vendas online da Nivea, certo? E se ela lucra com essa atividade, ela também tem que assumir os riscos que vêm junto com esse negócio. Ah, então mesmo que o erro específico não tenha sido dela, tipo a falha na promoção... Exatamente. A responsabilidade dela seria objetiva, ou seja, não depende de provar a culpa direta da Adin no problema da promoção ou da entrega. É como se o sistema dissesse, você faz parte dessa operação lucrativa, então você também responde se algo der errado para o consumidor nessa operação.
Entendi. Então aquele argumento de somos só a maquininha meio que não colou por causa dessa visão do risco do negócio dentro da relação de consumo. Nesse caso específico, perante esse juizado, não colou. O projeto da juíza leiga foi nesse sentido e a juíza titular concordou e homologou a sentença. Tá, e o resultado final, na prática? Quanto o Evandro recebeu? Foi aquela bolada toda que ele pediu? Não, o valor foi bem menor. A Adin foi condenada a devolver o valor da compra, os R$ 613,74. E seu dano material, né? O dinheiro que ele gastou. E o dano moral? Foi fixado em R$ 1.000. A justificativa foi a quebra da justa expectativa dele de participar do sorteio. Aquela frustração, sabe? R$ 1.000, bem diferente dos 20 mil iniciais. Sim. Aí, com correção monetária e juros, o valor total que a Adin acabou depositando em juízo foi R$ 1.646,01. E com esse pagamento, o caso foi encerrado? Aparentemente, sim. A sentença virou definitiva, o que a gente chama de trânsito em julgado, lá em setembro de 2023. Ninguém mais podia recorrer. Ok. Aí a Adin fez o depósito, o Evandro deu quitação, disse que estava tudo certo, e pediu para levantar o dinheiro. O processo foi arquivado em novembro de 2023. Então, fim de papo. Bom, quase. Tem um detalhe curioso. Consta nos registros um desarquivamento desse processo em abril de 2024. Desarquivamento? Mas por quê? Pois é, o motivo exato não está claro nos documentos que a gente tem acesso. É algo que ficou em aberto. Interessante. Bom, então, para a gente resumir a ópera, mesmo sendo, só a empresa de pagamento, a Adin acabou sendo responsabilizada nesse caso. Sim, com base firme no Código de Defesa do Consumidor e nessa teoria do risco. Uma decisão que joga a luz sobre essa responsabilidade compartilhada no e-commerce, né? Exato. E levanta uma pergunta importante. Nessa cadeia complexa, com tanta gente envolvida numa compra online, quem responde para o consumidor quando algo dá errado? É a loja? É a plataforma que hospeda a loja? É a empresa de logística? É o meio de pagamento? Ou são todos juntos? A decisão nesse caso aponta para uma responsabilidade solidária, pelo menos entre a loja e o meio de pagamento sob a ótica do risco. Fica a reflexão, então. Até onde vai a responsabilidade das fintechs, das empresas que processam pagamentos online? Esse caso é um ponto fora da curva ou pode sinalizar uma tendência? É uma questão em aberto ainda, com certeza. E, claro, fica aquela pulga atrás da orelha sobre esse desarquivamento recente do processo. O que será que aconteceu ali? Bom,